Infelizmente eu acabei caindo no abismo da ressaca literária. Eu achei que eu ia passar a minha vida inteira sem ter que sofrer essa tortura, mas infelizmente esse momento chegou. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro. E o que acontece? Eu acabei tendo uma ressaca literária, a primeira da minha vida. É um pouco assustador, porque eu achei realmente que eu não ia passar por isso. Eu nunca tive, de fato, algo que eu conseguisse chamar de ressaca literária. Mas ela veio forte. E eu tô há mais de um mês sem realmente conseguir ler direito, sabe? Aos pouquinhos agora eu tô recuperando o meu ritmo, mas como eu também tô atolada de trabalho, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu sou muito grata por tudo que eu tô conseguindo no momento, mas eu tô ficando muito atolada e isso eu não tô conseguindo ler por causa disso também. Meu tempo reduziu drasticamente, então tudo junto assim meio que cooperou para que essa ressaca se prolongasse por tanto tempo. E aí eu resolvi que eu quero tirar totalmente qualquer tipo de pressão em cima de mim e eu vou parar de fazer o resumão do mês do jeito que eu tava fazendo, pelo menos por enquanto. E aí eu quero testar com vocês esse novo formato. Eu cheguei a postar lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, fica aqui a dica, me sigam por lá, que muitas coisas eu pergunto e converso com vocês lá pelos stories, por DM e tudo mais. E aí eu perguntei o que vocês preferiam. Preferiam esperar eu me recuperar e no final desse mês de agosto agora fazer um resumão de tudo que eu li, ou que eu fosse fazendo meio que vídeos das minhas últimas leituras quando eu juntasse uns 2, 3 livros assim lidos. E aí vocês me disseram que preferiam mais vídeos de leitura com menos tempo, porque geralmente meus vídeos de resumo são muito grandes. Então, é isso que eu vou tentar fazer aqui. Então eu vou contar pra vocês as minhas últimas leituras. Eu separei aqui os últimos livros que eu consegui ler durante esse período. E aí assim que eu ler mais alguns, eu venho aqui, comento e vou fazendo assim. Então vamos lá, vocês já sabem de toda essa história, né? Se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui. Não deixem de deixar o like de vocês aqui embaixo também. E esses livros que eu vou mencionar tem link de compra na Amazon aqui embaixo. E por favor, usem o link do canal sempre que vocês quiserem comprar alguma coisa pela Amazon. Não precisa necessariamente serem livros, mas qualquer coisa que vocês ajudam muito o canal comprando pelos links que ficam aqui embaixo, beleza? O primeiro livro que eu separei pra falar aqui com vocês é o livro do Buddy Read LX, que é o grupo de leitura que eu tenho lá no Instagram/Telegram agora, com a Maria Alice do Xícara Quente e a Dessa do Louca dos Livros. Todo mês tem um livro diferente, então vocês estão todos convidados a participar. Eu sempre deixo no box de descrição os próximos livros. E fiquem atentos também ao @timidlx, que é o Instagram do nosso grupo, né? Não só de leitura, mas de outros projetos que eu faço com as meninas, que a gente sempre coloca as coisas lá também. Mas o livro que eu quero falar aqui com vocês, que a gente leu em julho, foi Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Russell. Ele foi traduzido pela Fernanda Abreu. E eu vou começar dizendo que eu tenho um pouco de dificuldade de saber quantas estrelas, no caso, eu dou, de classificar esse livro no geral. Eu não consegui até hoje. Não coloquei classificação de nada no Scooby porque eu não consigo. Se a gente for analisar o livro em si, objetivamente, sabe? Ele é um livrão, sabe? A escrita da autora é incrível, né? A tradução tá impecável. Quer dizer, eu não li o original, mas pela escrita, né? A forma como a autora conta a história, como ela envolve você nessa história, é tão absurda, tão tensa. Ainda mais a história abordando o que de fato ela aborda aqui, que é a história dessa menina que teve um relacionamento com um professor dela quando ela era bem jovem. Ela era menor de idade, né? E o cara era muito mais velho do que ela. Ou seja, a pedofilia. Só que o negócio é que ela sempre achou que esse relacionamento tinha sido algo com total consentimento dela, sabe? Algo que ela entrou totalmente consciente, algo que ela escolheu, algo que ela viveu e que foi uma linda história de amor e algo que aconteceu, sabe? Ela sempre teve esse pensamento rondando todos esses acontecimentos com esse professor. Só que tudo isso mudou a partir do momento que o professor começou a receber acusações de pedofilia e de abuso de outras mulheres, de outras alunas. Tudo isso ficou bem grande, sabe? Foi pra boca da mídia, pra boca do povo, e a história começou a crescer realmente. Ela começou a rever esse relacionamento e pensar que será que foi com consentimento mesmo? Será que tudo aquilo que ela viveu com ele é tudo aquilo exatamente do jeito que ela lembra? A cabeça dela tá confusa e ela tá revivendo isso, lembrando disso, e a gente vai acompanhando ela nessa jornada entre o presente, né, de como tá a vida dela agora, e partes também do passado, de como tudo começou quando ela era mais nova. E dói o coração ler tudo, sabe? É complicado. Principalmente pelo fato de que a gente tá na cabeça dela o tempo todo, vendo a situação de forma objetiva, porque nós estamos distantes, e ao mesmo tempo vendo como ela acaba distorcendo isso pra si mesma, vendo como ele manipula as coisas pra que pareça de uma maneira,
sabe? E a gente vê a maldade de longe e ao mesmo tempo você quer ajudar e você não pode, sabe? E é triste saber que isso acontece o tempo todo. Tem notícia direto de casos de pedofilia, casos de abuso, e é revoltante. Vai subindo um troço na gente, sabe? Tem partes extremamente complicadas de ler. Eu deixo aqui um aviso de gatilho gigantesco pra vocês, gente. Tem cenas muito explícitas e muito difíceis de ler. Eu tive que parar diversas vezes e graças à ajuda da galera lá, todo mundo desabafando e conversando, que eu consegui seguir na leitura, assim, sabe? E quando a galera tá dizendo que é um livro muito intenso, é um livro muito pesado. E ainda envolve toda essa parte psicológica, sabe? Como ela reage às coisas que estão acontecendo, como ela encara tudo aquilo. A forma como as pessoas reagem ao desconfiar e o que elas fazem ou deixam de fazer, principalmente deixam de fazer, sabe? Porque uma série de coisas poderia ter impedido de acontecer tudo o que aconteceu ali. E a falta de atitude das pessoas, sabe? E o fato das pessoas quererem sempre se manter distante, não se envolver, pode prejudicar, acabar com a vida de alguém, sabe? Então, apesar desse livro ser muito difícil de ler, ele é um livro muito importante porque ele serve de alerta, sabe? Um alerta que as pessoas já deviam, né, estar, assim, bem alertas, de fato. Mas que ainda se faz muito necessário, infelizmente. Então ele é doloroso e ele é explícito, mas se ele servir pra abrir os olhos das pessoas, sabe, é muito válido. Mostra muito também da parte do julgamento da sociedade em relação a vítimas de pedofilia e de abuso. Então tem uma série de coisas abordadas aqui, sabe, que são muito importantes, mas que são colocadas, assim, na sua cara sem dó nem piedade, que é pra você sentir mesmo, sabe? Então, por esse motivo e por muitos outros, eu não consigo classificar ele. Eu não sei, talvez objetivamente pensando, tá 5 estrelas, sabe? Mas eu não consigo, tipo, favorito, eu não sei, eu não consigo. Eu não consigo. Mas é um livrão e você tendo aviso de todos esses gatilhos e das coisas que contém. Se você quer ler um livro que vai ser muito intenso, mas que vale a pena sim ser lido. Outra leitura que eu fiz recentemente foi Inspeção, do Josh Malerman. Esse é o mesmo autor de Caixa de Pássaros. Os 2 livros são publicados pela Intrínseca e esse aqui foi traduzido pela Carolina Selvatici. Eu espero que eu esteja pronunciando certo. Então, o Josh Malerman, ele é um dos autores favoritos da minha melhor amiga, da Adessa, de uma das minhas melhores amigas. Então, eu sempre vou com muito carinho pros livros do Josh Malerman, porque acaba meio que estendendo, sabe, o meu sentimento pela Adessa pro Josh. E eu também gostei muito de Caixa de Pássaros, e eu gostei muito de Uma Casa no Fundo de um Lago. Gostei demais desses 2 livros, os 2 foram 5 estrelas pra mim. Então, eu já tava aqui, tipo, super animada pra ler Inspeção. Mas ele não foi pra mim. Acho que juntou um pouquinho do fato da ressaca literária tava pegando pesado quando eu tava lendo esse livro, sabe? Mas ele contribuiu pra minha ressaca também. Mas calma aí, deixa eu explicar pra vocês um pouco, porque ele tem coisas muito legais, sabe? Eu achei o começo dele muito lento, tipo, arrastadíssimo. A primeira parte é muito difícil de ler. Chegando na segunda, já foi ficando melhor. E aí o final eu achei que foi rápido demais. Então acho que faltou, pra mim, na minha opinião, faltou um pouco de equilíbrio aí durante o livro. Mas ele conta a história desse instituto, onde tem os meninos do abecedário. Eu acho que é assim que chamam, os meninos do alfabeto. Tem 2 formas diferentes de dizer, agora eu acho que eu tô confundindo. Mas é isso aí, os meninos têm nomes de A a Z, sabe? E eles são criados nesse lugar e eles não sabem da existência de mulheres. Não sabem de nada. Eles, tipo assim, tudo que eles aprendem, tudo que eles sabem que existe ali é induzido por essas pessoas que organizam esse instituto. E eles que decidem o que eles têm que saber e o que eles não têm que saber. É um mundo à parte dentro do nosso universo, sabe? E eles são criados assim desde nenenzinhos. E aí a gente segue principalmente um desses meninos, que é o Jota. E ele tá começando a questionar algumas coisas aí, porque dentre todos esses meninos que moram juntos, eles são como irmãos, 2 deles não estão mais presentes, e ele fica muito com isso na cabeça, e isso começa a fazer ele questionar uma série de coisas que ele não devia questionar. Em contrapartida, em um outro lado, a gente tem um instituto, né, um prédio idêntico a esse, só que ao invés de meninos, tem meninas lá. E a situação também é parecida. Isso tudo é um grande experimento, né? E dentro do Instituto das Meninas tem uma menina K, que também tá numa situação parecida de investigar.
E aí eles acabam tentando descobrir os mistérios que estão rondando todas essas duas instituições. Então é tudo muito misterioso, assim. O livro começa com uma pegada bem intensa, assim. As 2, 3 primeiras páginas do livro eu já fiquei tipo, sabe? Mas aí ele começou a ficar muito lento. A gente começa com a parte dos meninos, tá? Que tava lento demais. Tem todo um levantamento interessante, tipo assim, de até onde o ser humano vai. Até onde você consegue desenvolver certas coisas mesmo sem estar em contato com o resto da sociedade. Algumas coisas são meio que intrínsecas da gente. Intrínsecas! Sabe? Até onde o meio influencia a gente, ou o que vem com a gente, sabe, da nossa genética, assim, sabe? E tem toda uma coisa, assim, muito filosófica sobre o ser humano, sobre a convivência, sobre sociedade, sobre o que distrai o ser humano até onde ele consegue alcançar o máximo do seu potencial e tudo mais. Então, tem umas coisas interessantes, os personagens são legais, eles têm personalidades bem distintas e são instigantes de ler mais sobre. Eu me apeguei muito ao Jota e a K também. Mas a parte dos meninos foi bem arrastada. Quando chegou na parte das meninas, eu já gostei mais, porque elas são mais espertas, mais sagazes, sabe? E aí foi chegando pro final, as coisas foram começando a acontecer muito rápido. E o livro fechou de uma maneira que eu fiquei assustada, sabe? Eu não tava esperando aquele final. Eu achei muito aleatório, sabe? Eu não consegui entender de onde veio a real motivação de tudo aquilo que aconteceu. E aí também entra aquele questionamento da violência, sabe? A gente aprende ou vem com a gente, entende? Tem toda uma questão aí. Objetivamente é interessante, mas não foi tão interessante assim lendo. E o final eu achei muito chocante. Então eu fiquei no meio a meio, assim, porque tiveram coisas que eu gostei, tiveram coisas que eu não gostei tanto assim. Eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele. E pra finalizar, tem um conto que eu li, que foi a primeira coisa que realmente me ajudou, me impulsionou a continuar a ler e ler esses 2 livros, por exemplo, que foi o conto Sétimo Dia, que tá aqui, da autora Andressa Sofia. Esse conto tá disponível de graça lá no Wattpad, eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês. E eu recomendo muito a leitura, porque ele realmente me deu um impulso pra pegar outras coisas pra ler. Eu gostei bastante, eu achei surpreendente e eu cheguei a me questionar se eu não sabia das coisas errado, e a verdade era essa que tava escrita. De tão bem escrito que eu achei que ficou, eu tô falando de coração. O conto, ele é uma releitura, né? Um reconto da história de Adão e Eva. E é muito interessante, tem um humor on point, sabe? As descrições ficaram super bem feitas, eu consegui imaginar o Éden, assim, de uma maneira muito incrível, perfeito. Parecia que tava, assim, pintando um quadro na minha frente. E vocês sabem o quanto eu aprecio isso. Eu fiquei muito surpresa positivamente, porque já tinha uma certa expectativa, mas superou ainda mais, então muito feliz por isso. E é muito rapidinho de ler, então acho que dá pra vocês encaixarem nas leituras de vocês assim, fácil. E eu quero que vocês comentem comigo se vocês lerem o que vocês acharam. Eu achei o final muito, muito incrível. Sabe quando você termina assim, oh my god! Foi assim que eu terminei o conto. Então vai lá aqui embaixo no link do Wattpad e deem uma lida e depois me contem o que vocês acharam, porque eu quero muito saber. A autora do conto, a Dessa, ela tem um canal aqui no YouTube, é canal Louca dos Livros, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, se vocês por acaso assim não conhecem a Dessa ainda. E olha, 5 estrelas total. Bom, gente, então é isso. Conversar um pouquinho com vocês dessas minhas últimas leituras. No próximo vídeo eu trago mais livros que eu já tô lendo, tô encaminhando. Eu tô lendo Dark Dawn, que vai sair o vídeo então em breve de Nevernight, da trilogia completa. Eu tô muito animada, eu tô amando Dark Dawn. E eu também tô lendo do Barry DLX As Crônicas de Marte, tem mais alguns livros ali separados pra eu ler. Eu tô com o Sol da Meia-Noite aqui, eu acho que eu vou encaixar também. Então fiquem ligados nos próximos vídeos aqui de leituras do canal. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima!